Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai ver a terceira parte dos mitos do Rei Arthur, do ciclo arturiano. E a gente vai fechar então com a saga do Graal. Vem comigo aqui que a gente vai fechar essa história. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Então, nesse vídeo a gente vai falar dessa terceira parte do ciclo arturiano, que é a busca do Graal, onde a gente precisa encontrar o Graal para restaurar o poder de Arthur no reino, né? Trazer a harmonia de volta. E por que é tão importante encontrar o Graal, né? O que ele tem de tão especial? O Graal ele tem várias virtudes, né? Ele representa diversas virtudes. Aqui a gente vê mais uma vez outra cristianização do mito celta, porque em algumas outras histórias a gente vê uma semelhança muito grande com a descrição do cálice do Graal, com o caldeirão do poder dos druidas, onde eram feitas ali as grandes porções, a magia que restaurava o poder também. Então, o Graal ele é uma forma cristã de falar da busca desse poder interno, que dentro da tradição druida era esse caldeirão, né? O caldeirão do poder, um caldeirão de poção mágica. O que é o Graal? O Graal seria o cálice aonde José de Arimateia teria tirado, né, recebido, guardado algumas gotas do sangue de Cristo. E então esse sangue de Cristo é que tem todos os poderes e as virtudes do Graal. É interessante porque algumas representações do Graal mostram também os três mundos, né? A base aqui como sendo o soma, o físico, essa bola no meio como sendo a psique, que a gente viu, né? Esses três mundos no outro vídeo, no vídeo anterior. E, por fim, a parte espiritual que se abre para receber o sangue de Cristo. E o sangue, o vermelho do sangue, ele tem tudo a ver com a origem, é onde está a força, é onde está a energia. De certa forma, é como se o sangue de Cristo fosse começar essa nova fase do reinado de Arthur. É um sangue santo, né? E que é capaz de trazer a pureza que o rei Arthur perdeu quando ele foi traído por Lancelot e Guinevere. E quais são as grandes virtudes do Graal que vão ajudar a refazer o reino? Ele traz a iluminação, ele traz cura, ele alimenta a alma, ele é capaz de trazer vitória para quem o tem, e ele destrói quem não está pronto. Essa parte é importante. Você receber essa pureza, essa força dos inícios, ela pode ser o impulso que você precisa, mas se você não está preparado, se você não se purificou, se você não passou pelas provas, ele pode ser a sua grande destruição. E é o que acontece, inclusive, com diversos cavaleiros que vão buscar o Graal. Eles são destruídos, eles perdem as provas, eles vão morrendo um a um. Os cavaleiros do rei Arthur vão definhando, morrendo, perdendo a energia, alguns perdendo os sonhos, parando de acreditar que o Graal exista. E eles param da busca pela essência, porque agora eles não acreditam mais que isso existe. E aí os cavaleiros morrendo, vai morrendo todo esse espírito de virtudes que você tinha em Camelot, né, e na Távola Redonda. Triste, né? Você pensar nisso, mas é assim que funciona. As pessoas, à medida que vão perdendo essa esperança, vão procurando sem encontrar nada, né, vão definhando. E o Graal pode assumir várias formas, né? Ele é um ser mutante, e a que a gente conhece mais aqui é justamente o cálice. Enquanto acontece a busca do Graal e o rei Arthur está doente, né, está acamado, está ausente, Morgana, que é a sua irmã, que é uma figura que merece um vídeo só para ela também, ela cria Mordred, que é o filho que ela tem com Arthur. Dentro do mito, Morgana enfeitiça Arthur, né, e concebe um filho com ele. Morgana sabe o que está acontecendo, e em diversas versões o rei Arthur não vai saber.
é como se fosse uma junção que é preciso que ela seja feita para que esse destino se cumpra, mas ela é feita através de magia justamente da fada Morgana ou da bruxa Morgana. Então ela concebe um filho com o próprio irmão, que é Mordred, e Mordred vai justamente matar Arthur. E aqui é interessante você imaginar que o filho de Arthur é quem fecha a saga. Lembra que eu falei para vocês, né, que Arthur é a purificação de Uther? Aqui é como se o Mordred representasse a humanidade, essa humanidade que precisa ser purificada. Uma humanidade sem Arthur gera um cavaleiro negro, como é o caso de Mordred. Ele representa a humanidade sem esperança, sem sonhos, seca, dura por dentro. E Mordred vai crescendo, Morgana vai criando ele, tornando ele muito habilidoso e tudo, aguardando pelo dia que, segundo Morgana quer, né, Mordred vai matar Arthur e vai assumir o reino. Enquanto isso, né, os cavaleiros que continuam buscando pelo Graal, os poucos que vão sobrevivendo, um deles, que é Galahad, ele chega num castelo onde se abrem as portas e ele tem a possibilidade de contemplar o Graal. E ele precisa fazer uma pergunta. Só que da primeira vez que ele dá de cara com o Graal, ele não tem coragem, ele não sabe o que perguntar e as portas se fecham e ele perde o Graal. E ele fala, meu Deus, o que eu fiz? O reino estava tão perto, o Graal estava tão perto. E ele passa, depois de uma série de provas, ele vai ter que passar por mundos e fundos para ter uma segunda chance. E quando ele tem essa segunda chance, agora já purificado por todas as suas provas, e o mistério do Graal se abre perante ele, ele pergunta a quem serve o Graal. E o Graal serve ao rei, o Graal serve ao ser. Então, esse poder que está sendo buscado, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Para quem ele serve? Quando a gente busca esse sangue de Cristo, esse sangue que é origem, que é energia, que é poder, para quê? Não pode ser para a gente. O Graal não pode servir a nós mesmos. O Graal tem que servir ao espiritual, tem que servir ao rei, tem que servir a algo maior. E outro aspecto interessante dessa parte do mito é que ele tem que perguntar, ele não pode ficar passivo. Ele tem que saber qual é a pergunta que ele tem que fazer, senão ele não pode ter acesso ao Graal. E você sabe qual é a pergunta que você tem que fazer para ter acesso ao seu Graal? Eu chutaria aqui que são as nossas perguntas existenciais. Qual o sentido da vida? O porquê da morte? Essas perguntas vão levar a gente a ficar mais perto desse Graal espiritual. Quando a gente vai descobrindo o sentido das coisas, o sentido da nossa vida. Que, de certa forma, é o que Arthur precisa recobrar. Ele perdeu o sentido, ele não sabe mais por que reinar. E o Graal vai ajudar ele a reencontrar isso. Galahad, então, pega o Graal, leva, né, de volta ali para o rei e reestabelece a energia de Arthur, que então vai ter a sua última batalha, que é a batalha justamente contra o seu próprio filho Mordred, representação dessa humanidade, né? Essa humanidade sem esperança, sem rei, sem ideal, sem sentido. E é interessante que essa última batalha de Arthur com Mordred, né, da luz contra a escuridão, ele traz uma mensagem de que a gente não pode deixar o mal vencer sem lutar. Mordred foi crescendo, foi se tornando um cavaleiro muito forte, e ele não pode deixar que isso aconteça. Mesmo que ele não ganhe, ele precisa lutar, ele precisa parar isso, ele precisa de alguma forma estacionar esse progresso do mal, que é o Mordred, né? E é preciso deixar uma esperança para a humanidade, que é a esperança de que Arthur não tenha morrido de fato, né? Lá no vídeo sobre a espada do poder Excalibur, eu conto alguns detalhes aqui, né, sobre a morte de Arthur, mas aqui o que eu queria trazer para vocês
é justamente a ideia de que ele não morre de vez. Ele é ferido mortalmente. Mordred sim, Mordred, né, o filho dele, morre de fato na batalha, mas ele é ferido. E segundo a história, ele é ferido e ele é cuidado pelas sacerdotisas de Avalon. E ele é levado, então, para esse mundo das brumas, para esse mundo de mistérios, de poder, de cura, esse mundo pagão, de certa forma, né? Ele é levado para lá e diz que ele está lá, sendo cuidado, né? Sendo tratado pelas sacerdotisas de Avalon. E diz que todo ano ele acorda desse seu torpor, desse seu tratamento e pergunta se a humanidade está pronta para que ele volte. E respondem para ele, ainda não, precisamos de 1 ano mais. E aí os cavaleiros, né, de Arthur saem pelo mundo falando de virtudes, falando do cavalheirismo, da honra, salvando donzelas, tentando fazer com que o mundo se torne um lugar preparado para receber Arthur novamente. Porque um dia, né, o mundo vai poder receber a luz e poder ser governado novamente por um rei justo, como foi o rei Arthur. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês ajudem a gente a distribuir luz, né, virtude e honradez pelo mundo, para que um dia realmente a gente esteja preparado para o retorno do rei Arthur. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.